Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma semana da nossa jornada SP Flor Forma e Informa, o nosso Setembro Floral de 2025. Eu sou Luiz Elias e vou trazer para vocês aqui hoje um tema muito especial que envolve a sinergia entre homeopatia e a terapia floral. Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação e eu realmente espero que vocês curtam, que vocês possam deixar aí os seus comentários, e para que a gente possa interagir através do chat. Lembrando que essa apresentação ela vai ficar gravada e vocês podem ter acesso no YouTube da SP Flor a qualquer momento. Então, boa noite aos que chegam agora, bom dia, boa tarde aos que chegarão num outro momento. Então, iniciando a nossa semana, hoje nós vamos ter a minha fala sobre terapia floral e essa fala vai durante toda a semana ser intercalada. Vocês vão ver aqui, então teremos temas além da terapia floral, comigo, com a Ana Vidal e a Anto O'Connell, com a Berenice de Lara, e intercalando com temas de saúde planetária, com a Érica e com a Thaisa. Hoje nós vamos falar sobre homeopatia e terapia floral, caminhos convergentes nessa sinergia que eu uso diariamente no meu consultório. Então, essa conversa, ela veio de uma proposta da SP Flor ao iniciar a sua estruturação do Setembro Floral desse ano, sempre trazendo os associados da Abracampo e permitindo que esses associados mostrassem os seus diferenciais na promoção do tratamento dos seres humanos, ou de seres animais, das plantas, ou também de todo o nosso planeta, né, dos cuidados com a saúde do nosso planeta, envolvendo as essências de campos de consciência, em sinergias ou como recursos de apoio. Então, o que cada pesquisador tem de diferencial do seu sistema para poder mostrar. Então, eu, como pesquisadora, co-criadora, sintonizadora e produtora, e também guardiã do Sistema Florais de São Francisco, eu escolhi, como eu sou médica homeopata também, trazer aqui um pouquinho dessa minha prática diária para vocês. Eu não vou trazer casos clínicos hoje, mas nós vamos falar um pouquinho da filosofia que envolve essas duas terapêuticas e o porquê eu escolhi, porque vocês vão perceber os caminhos convergentes também filosóficos nessas duas formas de cuidado integral do ser. Então, como eu disse para vocês, a minha especialização como médica inicial foi em cirurgia cardíaca, eu atuei por quase 20 anos nessa área, e há quase 15 anos eu atuo como homeopata, tenho mestrado em ciências médicas, aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, onde eu moro hoje. Eu atualmente sou professora do curso de pós-graduação, do Centro de Homeopatia Integrada, aqui em Floripa. Também sou escritora, sou pesquisadora, poetisa, co-criadora do Sistema Florais de São Francisco desde 2002. Atualmente sou guardiã do cargo da presidência da Abracampo e da diretoria de pesquisa da SP Flor. Eu tenho também, atualmente, uma missão de apresentar um canal de diálogos com a terapia floral no YouTube, e também eu conduzo algumas meditações com os florais de São Francisco no Spotify. Então, aqui está o nosso contato, os nossos contatos, né, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, e eu vou deixar posteriormente também o contato da SP Flor e da Abracampo para vocês irem lá, para vocês visitarem, deixarem ali os comentários, as experiências, né, compartilharem as experiências de vocês com a gente, seguirem a gente também, né, para nos auxiliar a aumentar essa corrente de força, né, da terapia floral. Então, aqui é o meu centro cocriativo com a natureza, ou então
o laboratório da natureza que a gente traz, né, para um local onde a gente cocria, onde a gente faz a manufatura, a produção artesanal das essências de campos de consciência, aqui em Florianópolis. Então, aqui foi uma produção muito linda que eu fiz com uma fórmula desenvolvida para as pessoas que sofreram com as enchentes no Rio Grande do Sul e tantos outros percalços também, né, em outros locais do país. Então, fórmulas SOS, a fórmula Aconchego da Alma, tanto em spray como em conta-gotas, né, que foi uma produção totalmente direcionada, a gente não costuma produzir em conta-gotas, mas como foi em grande escala, para doação, a gente decidiu, né, convencionou que poderia usar essa forma de apresentação. Então, aqui sprays também para ambiente, então, uma produção artesanal, e além das essências florais, que podem ser borrifadas ou usadas conta-gotas, eu faço também aromatizadores, sprays de ambiente, também trazendo uma sinergia com todo o poder de cura da aromaterapia, né? E também da fitoterapia, usando ervas para a produção dos sais de banho, que são também borrifados com essências de campos de consciência. Então, tudo isso me motivou a trazer para vocês, então, essa nossa conversa de hoje, né? Então, a nossa gratidão imensa aqui à SP Flor, né, à Abracampo, por possibilitar essa nossa conversa durante todo esse mês, com tantas atividades que vocês podem entrar lá no Instagram da SP Flor e podem conferir. Então, o objetivo desse tema foi mostrar essa interação entre esses sistemas terapêuticos, que vocês vão perceber pela minha fala aqui, como eles dialogam profundamente entre si, porque eles têm raízes muito parecidas, muito que vêm da mesma fonte, né? Então, a homeopatia atuando sobre o campo de consciência da energia vital e proporcionando, como a gente já sabe, numa reação em cascata, né, dos campos mais sutis até os campos físicos de animais e de pessoas e de plantas também, né, atuando nesses sintomas físicos, trazendo um equilíbrio emocional e um bem-estar, e a terapia floral também atuando nesses campos sutis, mas em campos conscienciais, mais sutis ainda do que os campos conscienciais que a homeopatia atua, e com o propósito de despertar através de interações, né, de uma sinergia entre o campo de consciência dessas essências cocriadas e o campo de consciência daqueles que utilizam, que entram em contato com essas essências, despertando virtudes que já são inerentes à alma daquele ser, né, mas que às vezes estão ali adormecidas e que precisam de um empurrãozinho, né, de uma luz ali para poder fazer aquelas virtudes brotarem, florescerem. Então, nós vamos falar um pouquinho do Hahnemann, um precursor da homeopatia, um pouquinho do Dr. Bach. Vocês percebem aqui, pela data de nascimento e de desencarne, desses dois grandes seres, que Bach, ele nasce 43 anos depois do desencarne do Dr. Hahnemann. E ele bebeu nessa mesma fonte, ele foi um grande homeopata, e eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui do contexto histórico das doutrinas, né, da filosofia que embasou a obra do Hahnemann, a homeopatia, e que embasou também a terapia floral do Dr. Bach. Então, a mais importante de todas é o vitalismo, né, que é uma concepção filosófica de que todos os seres vivos, eles possuem um princípio vital. Esse princípio vital, ele transcende qualquer processo físico-químico, ele transcende a matéria. Então, é uma força vital que pode organizar o funcionamento e o equilíbrio de todo organismo vivo.
desse vitalismo, né, essa doutrina, nós temos aí precursores e pensadores que foram os principais, né? Dentre eles, nós vamos destacar 4. Então, Hipócrates, que foi o primeiro, ele já, né, um filósofo grego, médico grego, primeiro, o mais importante médico que a gente tem na história. Então, ele já conhecia uma força natural de cura nos organismos, que ele chamava de vis medicatrix naturae, então uma via natural de cura que nós temos dentro de nós, capaz de nos curar das doenças. E aí, Paracelso, bem depois, né, no século XV, XVI, ele, um alquimista e médico também, ele entendia que a doença era um desequilíbrio das forças sutis e astrais do ser humano. E ele propõe a cura por essências que ele, como alquimista, produzia. E aí, nós chegamos em Hahnemann, ali no final do século XVIII, início do XIX, fundador da homeopatia, ele formula, de um modo estruturado, o conceito dessa força vital, como uma energia que organiza o organismo e toda a base para uma terapêutica energética que ele propõe, né? Muito inovadora naquela época, e até hoje. E o Dr. Bach é um médico inglês, bacteriologista, infectologista, também homeopata britânico. Ele idealiza o que a gente chama de florais de Bach. Ele já acreditava que as doenças, elas surgem de um desequilíbrio entre a alma e a personalidade. E ele atua esse desequilíbrio sobre os estados mentais e emocionais dos seres. E os remédios florais também vão atuar sobre esse desequilíbrio, promovendo o equilíbrio. De que maneira? Despertando essa vis medicatrix naturae, que dentro da linguagem da terapia floral, o que a gente tem de virtude dentro da gente, né? Então, elas já estão ali, as essências florais, ou as essências de campos de consciência, elas são capazes de despertar, porque elas atuam por ressonância. Um caminho lindo, e que a gente vai falar muito. Então, as contribuições do vitalismo à terapia floral, né? Ela vai fundamentar esse uso das essências de campos de consciência como agentes moduladores dessa força vital. E ela abre espaço para práticas terapêuticas que atuam nesses níveis sutis, né? Nesses níveis, nesses diversos campos que nós temos imateriais, que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe, porque a gente sente, a gente tem uma percepção perfeita e inegável desses campos, né? Um campo energético, emocional, mental, um campo áurico, biomagnético, e campos que estão todos dentro do grande campo de consciência, o grande campo consciencial, né? Que é diferente da nossa consciência manifesta, né? A consciência que nos torna conscientes de algo, né, através das nossas percepções, dos nossos sentidos, e que nos faz ter experiências diferentes. Então, pessoas que estão diante de vários fenômenos que são iguais, elas podem manifestar e vão manifestar experiências completamente diferentes. Então, isso é o que o David Chalmers chama de o problema difícil da consciência, né? O problema fácil, para ele, é que as questões físicas, né, dos neurotransmissores, de todos os agentes físicos, químicos, bioquímicos, de todas as ações, de todas as conexões das células nervosas no nosso cérebro e em todo o nosso corpo, nos nossos sentidos, tudo isso a ciência pode mostrar
como isso funciona. E cada dia mais a ciência está trabalhando, está descobrindo esses novos funcionamentos. Então, ele chama isso de o problema fácil. O problema difícil é por que essas percepções, as mesmas percepções, o mesmo campo de visão, elas podem gerar experiências tão diferentes nos seres humanos, né? Então, despertar a consciência de algo de forma diferente. Então, esse é o grande problema da consciência. Mas, quando a gente fala de campos de consciência, nós estamos falando de uma consciência maior, uma consciência cósmica, de uma consciência daquilo tudo que é cocriado dentro do cosmos. Então, está muito além de ter consciência de algo, porque esses campos de consciência que emanam outros campos de consciência, como fractais menores, mas que têm ali todas as propriedades do grande campo de consciência. Isso a gente vai um dia falar só sobre isso. Hoje eu só estou dando uma pincelada, né? Só para deixar vocês com um pouquinho de água na boca. Então, muitas vezes, o campo de consciência, por exemplo, do nosso estado mental, espiritual, nós não temos consciência dele. Então, ele está no nosso inconsciente, mas ele está ali. Então, diferenciar aqui. Então, o campo de consciência que a gente vai falar, o campo consciencial, não é a nossa consciência. Então, isso parece um pouco confuso, né, dentro dessa linguagem que a gente está trazendo aí, mas aos poucos a gente vai falando e vocês vão se habituando e entendendo um pouquinho mais sobre isso. Então, o vitalismo é uma concepção metafísica da vida que está situada ali numa posição intermediária entre o materialismo e entre o espiritualismo. Ele remonta às origens mais remotas das doutrinas filosóficas gregas, como eu coloquei para vocês aqui, né? E uma outra doutrina extremamente importante é o animismo. Então, o animismo, ele é anterior ainda, né? Ele é uma doutrina segundo a qual todos os seres, sejam eles animados, inanimados, sencientes ou não sencientes, né? Que têm essa capacidade de ter consciência de algo, eles possuem uma alma, um espírito ou uma consciência. E aqui a gente pode dizer também que eles possuem campos de consciência, né? Então, é uma visão que considera a natureza toda como viva, o cosmos como vivo, sensível e com uma capacidade de intencionalidade. Vem do termo latino animus, né? Que traz aquilo que a gente conhece, nossa, eu estou com ânimo para fazer algo, então vem disso, vem de alma, de ânimos, né? Aquilo que anima, que dá movimento às nossas atitudes, aos nossos pensamentos. Então, o animismo, que também é uma doutrina, assim como o vitalismo, que vai embasar toda a homeopatia, e assim como toda a terapia floral, elas são extremamente importantes para isso que a gente está trazendo agora do cuidado planetário. Por que a gente pode falar de terapia floral para cuidado planetário? Porque tudo no planeta tem alma. Então, tudo está ali vivo. Tudo tem um campo de consciência. E as essências de campos de consciência, né, que são cocriadas junto à natureza, junto ao cosmos, que podem interagir através de ressonância, né, por similaridade, né, aí nós temos a homeopatia, o simílimo, então vocês vão perceber que as coisas todas estão assim se movimentando, né, como uma grande espiral da vida, né, então, conforme eu vou falando, eu vou dar uma pincelada só para vocês, eu tenho certeza que muitos insights, muitas intuições vão cair aí no campo de consciência e vão vir à luz da consciência de vocês. Vocês vão ter uma expansão de consciência e vão poder assimilar muito mais do que eu estou colocando aqui, com certeza, tá? Então, o animismo, ele traz essa crença de que não há separação entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material, de que existem almas ou espíritos
não só em seres humanos, mas também nos animais, nas plantas, nas florestas, nos rios, nas montanhas, nos cristais, nos mares, nas fontes, nas cachoeiras e entidades do meio ambiente, né? Fenômenos da natureza, trovão, vento, tempestade, cachoeira, sombra. Então, nós tivemos aí no Rio Grande do Sul, né, as enchentes, nós temos queimadas que desequilibram aquele ambiente. Então, são elementos da natureza. Então, que muitas vezes eles trazem um desequilíbrio, por quê? Porque o ser humano está trazendo um desequilíbrio também para aquele ambiente, onde os elementos, eles se manifestam de forma a, de alguma maneira, trazer um equilíbrio para aquilo. E essas essências de campos de consciência, borrifadas ali naquele ambiente, colocadas nas águas dos rios, dos mares, nos solos, nas plantações, a gente pode trazer, né, essa restauração desse equilíbrio. Por quê? Porque cada ambiente tem a sua essência primordial quando é cocriado, seja ele qual for, animado ou inanimado. Então, ele é criado de uma forma pura, perfeita, com aquela essência primordial ali. E as essências de campos de consciência, elas vão agir nessa essência primordial. Não importa se é um cristal, se é uma rocha, se é uma floresta, se é um rio, se é um ser humano, se é um animal, se é uma planta, todos nós temos uma essência primordial. E essa essência, ela é divina. Essa essência, ela é pura. E ali estão todas as virtudes. Assim como a gente tem uma sementinha de uma grande árvore, né? De uma sequoia, de um baobá, ali, naquela semente, está toda a informação daquele ser gigantesco, né? Seja ela de forma genética, no seu DNA, ou seja ela num campo informacional, num campo consciencial. E ali, né, se a gente quiser, a gente pode até dizer um DNA consciencial, né? Eu prefiro chamar de essência primordial de tudo. É ali que as essências de campos de consciência vão atuar, de forma singular, única, ou através de um composto, né? Cocriado por um sintonizador, cocriado por um terapeuta que está ali de forma amorosa naquele ambiente, diante daquele ser ou diante daquele ecossistema, para, na sua intencionalidade amorosa, promover o despertar desse estado primordial de pureza, eh, de luz, né? Porque todos nós somos luzes cósmicas do todo, né? De Deus, seja lá o nome que a gente quiser dar. Então, o animismo, ele traz isso para a gente, né? Que a gente pode, sim, atuar dentro desse contexto que a SP Flor está trazendo de saúde planetária, né? De fazer com que esse ambiente ele fique mais próximo daquele ambiente originário, puro, sem, antes da interferência do homem. Então, os principais precursores e pensadores do animismo, como eu disse para vocês, né, são lá da ancestralidade, vem do xamanismo, das religiões indígenas, que se baseiam no respeito e na comunicação com os espíritos da natureza. Giordano Bruno, um filósofo renascentista, afirmava que a alma do mundo anima todas as coisas. Goethe, poeta e cientista, via a natureza como um organismo vivo interligado com uma própria. Desjardins, teólogo e paleontólogo, propôs a noosfera como campo de consciência que permeia o universo em evolução. Sheldrake, biólogo contemporâneo, lhe propõe os campos morfogenéticos, como estruturas invisíveis que moldam esse desenvolvimento e comportamento dos seres vivos. Então, aqui eu estou dando uma pincelada para que vocês tenham um gostinho de procurar, de estudar um pouquinho mais. Então, as contribuições do animismo, né? Ele reconhece as essências de flores, de minerais, de animais, de planetas, de elementos, todos como portadoras de uma consciência viva
e fundamenta a ressonância consciencial entre o usuário e as essências, como um diálogo entre campos que são vivos, como a gente viu no animismo, estimula uma escuta da natureza, como uma fonte de cura e de sabedoria, aquilo que o Dr. Bach nos trouxe, né? Então, juntos, né, abrem caminho para uma terapêutica, onde a cura vai ser um processo de equilíbrio, de harmonização, de percepção, consciente ou não, como eu falei para vocês, né? Nós vamos ter consciência, vamos perceber aquela atuação, ou ela vai atuar mesmo assim, mesmo que a gente não tenha consciência, porque ela vai atuar nos nossos vários campos de consciência. Então, sejam campos de consciência materiais, porque o nosso corpo físico é um corpo consciencial material, com vários corpos conscienciais dos seus sistemas, dos seus órgãos, das suas moléculas, das suas células, dos seus átomos, né? Que está dentro do grande campo de consciência daquele ser, que por sua vez está dentro do campo de consciência da humanidade, que por sua vez está dentro do campo de consciência dos seres que habitam o planeta Terra, que por sua vez está dentro do campo de consciência de todos os planetas que estão no sistema solar. E assim, infinitamente, nós podemos, como fractais do grande campo de consciência cósmico, trazendo vários campos de consciência que são emanados. Então, a gente vai ter essa atuação nesses campos de consciência material, sutil, da alma, do corpo físico, da natureza, de todo o cosmos. Então, o vitalismo na Grécia Antiga, como eu trouxe para vocês, né? Hipócrates, ele foi um médico que buscou um conhecimento médico, baseado no quê? Numa observação clínica daqueles seres que ele atendia, né? E não só de como esses seres adoeciam, mas o que levava a esse adoecimento. Qual era a dieta dessas pessoas? Qual era o ambiente que eles estavam inseridos? Qual era o pensamento deles, né? Então, sem explicações mágicas, sem explicações dogmáticas, e é por isso que Hipócrates é conhecido como o pai da medicina, porque ele traz uma abordagem científica e rigorosa, né? E até hoje a gente tem aí o juramento de Hipócrates, né? Que estabelece princípios éticos para a profissão médica. Todo médico, quando se forma, é obrigado a fazer o juramento de Hipócrates. Infelizmente, muitos se esquecem, né? Desse juramento e de todas as suas cláusulas. Então, muito importante a gente saber que na Grécia, duas escolas muito importantes surgiram, com dois médicos muito importantes. Então, Hipócrates de um lado e, um tempo depois, Galeno, como eu vou mostrar para vocês. Então, a escola médica de Hipócrates, na ilha de Kos, era considerada a primeira escola, né, formalmente instituída de medicina na história, né? Então, Hipócrates, como pai da medicina, ele pregava uma ciência que priorizava o enfermo como uma unidade, de uma forma holística, como eu coloquei para vocês, né? Tudo, desde o contexto onde ele se inseria, o que ele pensava, o que ele comia, se ele fazia atividade física, se ele não fazia. E a doença manifesta era uma perturbação dessa unidade desse ser todo. E não era um processo independente, não era um órgão que adoecia, assim como Galeno vai colocar depois, né? E depois de Galeno, a gente vai ver o René Descartes, que vai trazer isso, né? Essa fragmentação da medicina, destruindo com esse vitalismo que vem lá da Grécia Antiga. Então, a escola de Kos, ela ressalta aspectos do temperamento, da constituição, na concepção da enfermidade, preconizando a existência de doentes e não de doenças, que é o que a gente faz hoje na homeopatia, é o que a gente faz hoje na terapia floral, e é isso que as pessoas buscam, é isso que todo ser humano busca. Todo ser humano quer ser tratado na sua integralidade. Não quer chegar e dizer, olha, eu estou com dor de cabeça. Né? Ele quer ser ouvido, ele quer ser visto num todo, ele quer ser escutado como um todo. Né? Isso, não só na medicina, mas dentro de
todas as terapias dentro da amizade, dentro dos relacionamentos. Todo mundo quer ser visto na sua integralidade, né? Então, Hipócrates dizia que a vida é produto da alma, e essa alma se desprenderia com a morte. Ele traz a vis medicatrix nature como um impulso que opera nesses seres vivos e que tem a possibilidade de se autocurar. E que o médico, ele deveria limitar-se a agir como um servidor dessa força natural. A alma e força vital eram um só princípio, o ânima, atuando como entidade que organiza e dinamiza, vivificando todo o organismo. E aí, Hipócrates é considerado como o pai do pensamento vitalista. E aí, muito tempo depois, então, olha só, 560 377 antes de Cristo, depois de Cristo, 130 a 200 anos, nós tivemos Galeno, um médico grego também. Aí ele vai priorizar a parte, o órgão que está adoecendo, em detrimento do todo, né? E ele cria a teoria dos humores, tão conhecida, né, e a base da medicina medieval. Ele diz que a saúde está vinculada à combinação harmoniosa desses 4 humores, que estão em correspondência aos 4 elementos: o fogo, a terra, o ar e a água. E aí, também em correlação com os órgãos. Por exemplo, sangue correlacionado com o fogo e com o coração, a bilis negra com a terra e com o baço, bilis amarela com o ar e com o fígado, e a linfa ou fleuma com a água e com o cérebro. Então, ele seguia ensinamentos da escola grega de Quinido, em contraponto à escola de Cos, de Hipócrates, e ele foi o seu maior representante. E ele firma o princípio que a gente tem hoje na alopatia, que é dos contrários, que é contrária, contraris, curento. Então, hoje, o que é o princípio dos contrários, né? A gente tem ali anti-hipertensivo, antitérmico, anti-inflamatório, é tudo anti. Então, a gente combate aquilo que a gente sente, sem nem se preocupar o porquê aquele sintoma está aparecendo, né? Isso na medicina alopática e não na homeopatia. Então, nós temos aqui as 2 grandes escolas da Grécia, então a escola de Cos, representada por Hipócrates, ressaltando o temperamento daquela pessoa, a constituição daquela pessoa, dá mais importância ao doente, ela é holística e ela está relacionada às doutrinas do animismo e do vitalismo. O enfoque médico é a homeopatia, aqui também a gente pode colocar o enfoque terapêutico como a terapia floral, e a lei empregada na homeopatia é a lei dos semelhantes, similia similibus curento, a principal lei que fundamenta a homeopatia. Do outro lado, a gente tem Galeno, que ressalta o transtorno daquele local, que dá mais importância à doença, é analítica, e tem as doutrinas relacionadas do mecanicismo e do dinamismo. Então, dinamismo vital e físico-químico. O enfoque médico é a alopatia, e a lei empregada dos contrários. Então, nós temos ali contrária, contraris, curento. Então, na Idade Média, né, Idade das Trevas, o médico, ele deveria tratar o corpo. A alma passa a ser um assunto da igreja, e fica esse conhecimento hipocrático restrito a mosteiros e mantido pelos monges ao longo dessa noite escura da Idade Média, né? Então, ali a gente, na teoria dos humores, que é largamente empregada, a gente era visto o adoecimento como um excesso ou como falta desses 4 elementos da natureza. E para retirá-los, empregava-se sanguessugas, vesicatórios, purgativos e sangrias. O que a gente acha um absurdo hoje, né, gente? Mas, naquela época, era o que se tinha de mais moderno. Assim como muitos procedimentos hoje, que nós temos como mais modernos, no futuro eu tenho certeza que a gente vai considerar muito mais absurdo do que todos esses processos aqui da Idade Média, né? Então, esse conhecimento do vitalismo, ele é ressuscitado por Paracelsus, né, que ele é considerado o precursor da homeopatia, e ele influencia muito também, além da obra de Hahnemann, a obra do
Dr. Bach. Então, aqui, Paracelsus, ele é um médico suíço, alquimista da Renascença. Então, aí ele já vem, né, num período do renascentismo, já diferente, já saindo da Idade Média, né, e ele vai ressuscitar os ensinamentos de Hipócrates, trazendo uma visão de novo holística do homem como um ser integral. E ele introduz o conceito simílibus, que é emprestado depois por Hahnemann. Então, ele é tido como precursor da homeopatia, porque ele postula que o semelhante pode curar semelhante. Então, a gente não vai também aqui entrar muito nesses princípios da homeopatia, eu vou citar mais adiante para vocês, porque só isso daria uma nova conversa. E depois, se vocês quiserem, coloquem lá no chat que a gente vai preparar para vocês aí uma abordagem bem simples para mostrar para vocês os 4 pilares da homeopatia e como ela atua, né? Então, ele aproxima o seu pensamento da lei dos semelhantes de Hipócrates, cria a lei das signaturas, né, ou das assinaturas, que a gente conhece muito na terapia floral, né, no uso das plantas que ele orientava pela forma aproximada do órgão doente. Hoje a gente tem essa doutrina das signaturas, eu falo como sintonizadora aqui, do Sistema Florais de São Francisco, e eu sei que vários pesquisadores e sintonizadores também utilizam essa doutrina das signaturas de uma forma expandida, não só pela forma do órgão ali, né, a forma macroscópica que a gente identifica a olho nu, mas se a gente for buscar a forma microscópica, se a gente for buscar essa assinatura dentro de todo um contexto em que aquele ser, vamos dar o exemplo de uma flor ou de uma planta, está inserido no contexto histórico da humanidade, né? As suas, o folclore que ele está envolvido, os sonhos que esse ser, ele traz, e isso está inserido em histórico de arquétipos, né? O Jung fala muito de arquétipos, então, muitas vezes, aquele ser é um arquétipo, aquele ser, ele produz frases que são ditas por vários povos, né? Então, a gente tem aí mitologia, a gente tem tantas coisas que a gente pode estudar, né? A própria atuação desse ser dentro de outras formas que ele se apresenta de cura, como a fitoterapia, como a aromaterapia, né? Então, tudo isso é uma assinatura. O que aquele ser traz para a gente, né? O que ele fala para a gente, e que a gente, se tiver olhos de ouvir, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir, a gente vai conseguir perceber isso muito além. E também colocando a nossa intuição, né? Colocando a nossa intencionalidade amorosa para dialogar com esse ser, porque todos os seres podem falar com a gente, né? A gente pode chamar esse processo de como a gente quiser, né? De interação telepática, de interação consciencial, de interação meditativa, interação entre chakras, não importa. Importa que esses seres falam com a gente de maneira atemporal e de maneira não local. A gente não precisa estar ali com ele para interagir com o campo de consciência desse ser, porque todos nós somos seres vivos e estamos conectados nessa teia da vida, né? O Capra trouxe isso para a gente, né? E não só ele, a física quântica e tantos outros pensadores, filósofos, colocam isso, né, como uma unidade. Somos todos um. Né? Então, ele é considerado o pai da bioquímica, o Paracelsus, e ele é um dos primeiros médicos medievais a rejeitar a teoria dos humores de Galeno. Né? Ele influencia o pensamento de Hahnemann, como eu já falei para vocês, né? E aí nós chegamos à Era Moderna com René Descartes, de 1596 a 1650, que foi um grande pensador, que foi um grande ser e que trouxe um avanço muito grande para a nossa ciência. Né? Só que o que acontece? O método que
René Descartes propôs, que trouxe um avanço gigante à natureza, ele destrói o vitalismo. E esse método nós não conseguimos usar hoje para traduzir o que a atuação, tanto da homeopatia quanto das essências de campos de consciência. Então, nós vamos ter que aí fazer, cocriar o nosso próprio método dentro da nossa ciência, o que nós já estamos fazendo, né? Eu estou escrevendo um livro que fala só sobre isso, para que a gente consiga mostrar que não só a homeopatia, que é uma especialidade médica, mas a terapia com as essências de campos de consciência são, sim, uma ciência. E a gente só precisa ter uma metodologia específica para ele. Assim como René Descartes criou uma metodologia que norteou e norteia até hoje as nossas grandes e maravilhosas pesquisas, e para elas essa metodologia serve muito bem. Então, foi um ser abençoado que esteve aqui, mas a gente precisa evoluir, precisa adaptar esse novo método, né? O René Descartes, ele viu o corpo como uma máquina. Então, essa máquina funcionava como uma força motriz que era gerado pelo calor que vinha do coração. Ele empregou o método analítico, que deu origem ao reducionismo, decompunha, né, pensamentos, problemas em partes mínimas, com uma ordem lógica para compreender isso tudo, né? Então, esta concepção vital é classificada como dinamismo. Ele pressupõe a existência de forças que agem no organismo e que determina muitos movimentos. Então, a influência dele foi preponderante para o surgimento do pensamento moderno na ciência, e que se estende à medicina até hoje, né? A alopatia, mas também não explica a homeopatia. Os seus ideais racionalizaram a compreensão do homem e distancia do animismo hipocrático, estabelecendo leis práticas, né, da nossa medicina atual. Ele identifica a alma, na alma, a essência do pensamento. Então, ele cria ali o dualismo corpo e alma. Então, o pensamento não estava no cérebro, mas sim na alma, né? Então, eu penso, logo existo. Então, a alma, como sendo esse pensamento, ela só pode fazer o que é a função dela, pensar. Então, o corpo não é mais função da alma. Então, aí, ele estabelece essa dicotomia entre alma e corpo. Então, a medicina vai cuidar do corpo e a religião vai cuidar da alma. Então, e a vida passa a ser um atributo do corpo e não da alma. Então, a alma adquire uma consciência, o corpo adquire uma consciência própria, independente da alma. E a alma é o pensamento puro. Então, a vida destituída de alma, né, esse corpo físico que se move, que existe por um ato mecânico, né, ele é estudado dessa forma, como se fosse uma máquina, né? Então, ele cria o dualismo mente-corpo, que é uma visão na filosofia da mente, de que os fenômenos mentais não são físicos, ou que a mente e o corpo são distintos e separáveis. A mente é uma substância não física, imaterial e não espacial. Então, a alma está aqui com a mente. Ele identifica a mente como consciência e autoconsciência, e a distingue do cérebro como sede da inteligência. E, para ele, só os humanos possuíam uma mente que proporcionava consciência, livre escolha e racionalidade. Então, só os seres humanos, né? Seres racionais, como a gente chama até hoje. Então, o que a gente pode, claro, também ter uma conversa só sobre isso, né? Então, ele defende que os humanos possuem um corpo que opera de acordo com princípios físicos, uma mente que não está subordinada a esses princípios, mas ele entende que existe uma interação, é óbvio, né? Senão a gente não estaria aqui inteiro como a gente está, e que existe uma influência de um com o outro. Então,
a mente permeava todo o corpo. Isso aqui tem todo um contexto, né, como ele coloca a glândula pineal como essa conexão, né, da mente atuando sobre a glândula pineal, e aí a glândula pineal influenciando a hipófise e outras glândulas do corpo para produzir aquilo que a mente deseja, né? Então, ele também tem aí uma explicação de como que essa interação funciona, mas também é muita coisa para a gente colocar aqui. Então, o mecanicismo é uma tendência de entendimento que começa a despontar durante o século XVII, e, segundo ele, os animais, as pessoas e o mundo eram como máquinas, né, que se moviam por si mesmos por meio de leis físicas. Então, ele nega a filosofia escolástica dogmática, inicia a sua filosofia por meio da dúvida, né, que eu penso, logo existo. Então, eu duvido, a ciência é isso, né, eu tenho uma dúvida e eu vou lá, e eu vou ver se aquilo funciona ou não funciona através do método que ele criou, né? Então, método matemático para todas as áreas do conhecimento humano, entendendo a mente como um manipulador que exerce um controle sobre o corpo. Como? Daquela forma que eu falei para vocês, né? Através da glândula pineal. E propõe essa filosofia dualista que separa a mente e o corpo, uma dualidade física e psicológica. Então, para o mecanicismo, o corpo era entendido como composto de matéria física, que ocupava uma extensão no espaço, que se movimentava de acordo com as leis da física, da mecânica, buscando explicar o funcionamento fisiológico em termos da física, da matemática. Funcionava exatamente como uma máquina, e o seu funcionamento poderia ser descrito em termos mecânicos. E aí, então, aí a gente, né, naquele nosso contexto histórico, a gente de Hipócrates chega a Hahnemann, o pai da medicina homeopática. Então, Hahnemann presbiteriano, nasce em meio a essas diferenciadas visões que começam da morte ao vitalismo, né? E Leibniz era uma exceção na medicina alemã, né, que ainda mantinha essa mesma ideia e defendia o vitalismo na Alemanha. Então, Hahnemann ele era um extremo conhecedor de línguas, de várias matérias que ele traduziu, e ele se encanta quando ele lê o Corpus Hipocrático, né, e ele ressuscita isso com a homeopatia, né? Esse Corpus Hipocrático é uma coletânea de mais ou menos 60 tratados, principalmente no início da Grécia clássica, né? Embora tenha muitas vezes uma autoria vinculada a Hipócrates e à escola de Cos, não conjunto total não é atribuído, né? Então é um conjunto de obras. Ele nota também a presença de miasmas contagiantes, que a gente também não vai falar aqui. Se vocês quiserem saber mais, a gente pode falar só sobre miasma, que é muito legal isso, mas não temos tempo aqui. E nessa fase dele pré-homeopática, ele foi um grande químico, ele experimentava tudo o que ele lia, ele atuou na saúde pública, na higiene industrial. Então, na época, se dizia que ele era o mais ilustre médico entre os químicos e o mais ilustre químico entre os médicos. Foi realmente um ser poliglota, falava muitas línguas, acho que mais de 11 línguas, desculpem se eu estiver errada, mas são muitas mesmo, e ele publica 37 trabalhos científicos, efetua 17 traduções, e desencantado com a prática da médica vigente, claro, né, como que alguém que tem um pensamento avançado lá no futuro como ele, vai ficar feliz com aquela prática, né, da Idade Média. Ele passa a que não era jamais Idade Média, né, gente, nós estamos aqui em 1777, mas, de qualquer forma, era uma prática que dissociava, que quebrava, fragmentava o ser. E Hahnemann já tinha essa visão que não é, a gente chama de futurista, mas que não é nem futurista, Hipócrates lá atrás já tinha essa visão, né, da totalidade do ser. E ele passa a se dedicar a traduções de problemas de química por estar desencantado com a medicina, né? E então, em 1790, que é uma época muito importante, histórica para a homeopatia, que, dado como início da homeopatia, ele traduz a obra de Cullen sobre os efeitos curativos da quina, dessa planta, né, na malária. E Cullen diz que ela curava por ser um tônico para o estômago.
E aí, o que que o Hahnemann faz, né? Se achar cientista, né? Esse espírito cientista, ele não fica muito contente com essa explicação dessa obra que ele está traduzindo. E ele tenta procurar experimentar a quina. Deixa eu ver o que que essa quina faz, né? E aí ele se surpreende quando ele é acometido por esses efeitos da quina, né? Então ele tem um acesso febril e vários sintomas de malária. Então ele desenvolve a malária, né? Só por experimentar esse possível medicamento que atuaria nisso. E aí ele se recorda lá do corpus hipocrático, com que ele já tinha ficado apaixonado, né, que fala do princípio do semelhante, uma doença se cura por uma droga capaz de produzir os seus mesmos sintomas. E aí fundamenta o vitalismo moderno com o conceito de força vital, como princípio organizador e curativo do organismo. E aí ele cria a experimentação no homem são, que é o homem são? É o homem que não está doente, naquele processo que está se buscando descobrir para que aquela substância serve, né? E ele estabelece um dos principais fundamentos da homeopatia, dentro dos 4 pilares que a gente vai ver também rapidamente. Ele é o precursor, então, do método experimental em medicina. E, então, ele vivenciava um momento em que o pensamento materialista, o mecanicismo, era o que dominava aquela época, né? E que o vitalismo estava completamente banido da medicina. Então, ele é combatido na Alemanha, o Hahnemann, e ele se refugia na França em 1835. E lá em Paris, 8 anos depois, ele vem a falecer, mas lá, ele mais tranquilo, então, ele consegue fazer os seus postulados, né? E ele, os mais importantes são formulados nessa fase francesa da vida dele, quando ele se dedica a escrever sobre as doenças crônicas. Por quê, né? Porque ele percebe o quê? Que essa vis medicatrix naturae, que Hipócrates já falava, ela conseguia atuar nessa força vital quando a doença era aguda. Mas existiam alguns processos que se cronificavam, que essa via medicatrix, ela não era suficiente para poder curar isso. Então, ele percebe que o organismo precisa de algo que faça essa força vital despertar para a cura. E o que é que vai fazer isso? O medicamento simillimum àquela doença. Então, o medicamento que é capaz de provocar, numa experimentação, no homem são, os sintomas daquela doença, quando ele é usado naquele paciente que está sofrendo, ele é como se fosse uma doença maior, né? Porque o medicamento ele é dinamizado, ele não tem nenhum componente químico, assim como a homeopatia, mas ele entra com uma força tão forte que ele faz com que o organismo leve um susto, né? Então, é uma doença que está ali fazendo com que a doença que ele tem, que não foi capaz de gerar a cura, de movimentar essa vis medicatrix naturae, que agora esse organismo ele leva um choque. E aí ele consegue reagir. Então, não é a homeopatia que cura, é o próprio doente que se cura, né? Então, de que forma? Trazendo essa força vital potencializada pela atuação do medicamento homeopático, que, por similitude, aquele sintoma, ele faz com que aquele sintoma tome corpo e estimule o organismo a se defender. Então, isso é grosseiramente tentando explicar para vocês como que a homeopatia atua, né? Então, o Hahnemann constata a presença dessa força vital, que ele chama de uma entidade imaterial, e ele é um agente agregado, obviamente, unido à matéria, ao nosso corpo físico, mas ele é distinto, mas ele forma com o nosso corpo físico um organismo único, e ele atesta a veracidade do vitalismo. Então, ele comprova, ele experiencia aquilo que o Hipócrates já falava lá, com toda essa medicina que ele traz, né? Essa pesquisa dele. Então, essa energia vital para ele é um elemento capaz de manter a saúde, mas, da mesma forma, ela é passível de se desequilibrar com algumas interferências, com forças desarmônicas de igual natureza. Então, ali, ele traz o contexto do miasma, né, que é o campo que pode fazer com que essa força vital se desequilibre.
E ela também é capaz de se autoequilibrar quando essas desarmonias são agudas, como eu falei para vocês, mas ela tem uma ação limitada na autorregeneração quando existe interferência de ação profunda e prolongada, no caso das doenças crônicas, que foi a grande obra do Hahnemann, né? Inclusive, aí ele cria uma nova forma de dinamização, ele, no órgão, ele descreve toda a diferenciação das doenças agudas, de como a energia vital atua, das doenças crônicas, de como a energia vital atua, de que potências a gente melhor pode utilizar para ajudar nesses processos de cura, né? Então, o desequilíbrio nessa energia vital gera sinais e sintomas que são percebidos no organismo como um todo, que pode ser de uma forma objetiva ou de uma forma subjetiva, no corpo físico ou em corpos sutis. Então, toda patologia, antes que se manifeste no físico, manifesta-se nas suas sutis alterações das sensações. Então, a força vital é uma energia não corpórea, provinda da intimidade do organismo, do centro para a periferia, e que pode ser perturbada por um fator mórbido. Qualquer energia nociva que atue tanto no físico como no plano químico, biológico, miasmático, psicoemocional, vão resultar num desequilíbrio ou doença desse ser, que vai ser passível à influência dinâmica do medicamento homeopático, como eu falei para vocês, o qual não possui massa, não possui componente químico, mas uma energia vital liberada. Ele concebe também uma visão ternária e unitária do homem, que é composto de espírito, energia e matéria, aí a nossa cabalística trindade, né? Aqui na terapia com as essências de campos de consciência, a gente coloca a matéria, a energia e a consciência, o campo de consciência. O corpo é a manifestação do espírito e a energia lhe mantém a unidade. A doença não é mero distúrbio do corpo do homem, mas um reflexo da sua própria essência e diz respeito à sua natureza energética e psíquica. O homeopata não pode separar arbitrariamente o espiritual do orgânico no homem, pois crê em sua unidade indissolúvel. Ninguém pode enfermar-se do corpo sem enfermar-se da mente e vice-versa. Corpo e alma são dois aspectos ou duas realidades de uma mesma realidade. Então, gente, olha só, ele coloca que o conceito de saúde é um estado de harmonia da mente e de equilíbrio fisiológico dos órgãos, no qual o espírito pode servir-se livremente do corpo para os mais elevados fins da existência. Então, essa é uma frase muito importante que ele traz lá no parágrafo 9 do Organon, né, que a gente está sempre falando, né, de conquistar os elevados fins da nossa existência, os altos fins da nossa existência, né. O Bailey fala do propósito de alma. Então, vocês podem observar aqui como existe uma semelhança, né, na filosofia do pensamento do Hahnemann com o pensamento do Dr. Bach, né? E de onde, da fonte que os dois beberam, que por isso eles pensam de forma tão parecida, né? E ele traz, no seu parágrafo 12, que a ruptura do equilíbrio, a enfermidade é uma ruptura do equilíbrio da energia vital. Então, aqui, a nossa gratidão, a nossa homenagem a Hahnemann e o seu órgão, que é a Bíblia, entre aspas, da nossa medicina homeopática. Os 4 pilares fundamentais da homeopatia, gente, e isso aqui é extremamente importante, guardem isso, né, para vocês entenderem o que difere, né, na base filosófica, a homeopatia da terapia floral, né, a terapia floral não tem esses 4 pilares, né, o princípio da similitude, a experimentação no homem-são, o medicamento dinamizado e medicamento único, né, muito embora essa dinamização, ela envolva uma diluição, mas que é completamente diferente da nossa diluição com as essências de campos de consciência, o medicamento único, alguns homeopatas já
trazem isso de uma forma um pouquinho expandida também, né, os autores contemporâneos, mas esses são os pilares da nossa homeopatia clássica. Então, aqui a cura pelo semelhante, Hahnemann anunciava que para um medicamento curar um conjunto de sintomas no indivíduo doente, esse deveria despertar os mesmos sintomas nos indivíduos sadios que o experimentassem. Aí lembra da quina, né, que eu contei para vocês. A experimentação no homem são, então, o que a gente chama de experimentação patogenética homeopática, ela vai valorizar todos os sintomas despertados por aquele medicamento no experimentador. Então, é normalmente um estudo duplo cego, né, quando a gente está ali produzindo um medicamento, quem vai experimentar não sabe qual é o medicamento, e quem está dando, o médico que está dando, também não sabe. Existe um diretor de estudo que controla isso. E aí, esse experimentador, alguns experimentadores normalmente, né, que podem ser médicos ou não, eles vão ter uma percepção, eles vão anotar todos os sintomas e todas as que eles despertaram, né, sintomas que eles já tinham, que já eram deles, que vieram à tona, sintomas que eles tinham que se curaram, porque uma experimentação pode ser curativa também, como eles ficaram do ponto de vista emocional, como eles se movimentaram no ambiente em que eles estavam, qual foi o comportamento das outras pessoas diante daquele comportamento dele. Então, tudo isso é trazido para o diretor de pesquisa, esse diretor de pesquisa faz ele compila todos esses dados, e aí depois ele pega os sonhos, muito importantes também, né, a gente traz isso também nas ciências de campos de consciência, e aí ele faz a patogenesia e a matéria médica homeopática. Então, essa matéria médica que nós temos hoje são sintomas, né, organizados num repertório homeopático de um determinado medicamento que foi experimentado em uma menção e que produziu tais e tais sintomas. E esses medicamentos, quando a gente tem um paciente que tem aqueles sintomas, a gente vai buscar esse medicamento para poder utilizar. Isso de uma forma simples, tá? Mas é mais complexo. A gente fala de uma totalidade sintomática, né? Então, a gente tem que avaliar esse ser humano como um todo também, né? Não são só os sintomas físicos, são os físicos, os emocionais, as características que diferenciam aquele ser. E isso, tanto a homeopatia quanto a terapia floral tem em comum, né? A gente diferencia, a gente individualiza numa anamnese quem é aquele ser que está ali. E medica aquele ser, não medica a doença, não medica o sintoma. E a gente quer o quê? Curar aquela dor. E então, a diluição, né, como eu já falei para vocês, diluição e a agitação, que é chamada de sucção, que desperta o poder dinâmico. Então, são várias diluições, a gente pode dizer infinitas, a gente pode diluir, 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 não acabar nunca, e cada vez que se dilui, tem que se agitar. Isso é a forma com que Hahnemann descreve como um medicamento homeopático tem que ser feito, tem que ser produzido, né? E isso é produzido pelas farmácias, que é já mais um diferencial das essências de campos de consciência, que são produzidas pelo sintonizador, pelo co-criador, né? No laboratório da natureza. E os medicamentos homeopáticos são produzidos por um farmacêutico, né? Dentro de um ambiente e dentro de toda a farmacopeia descrita por Hahnemann. Então, o medicamento, ele concebe que tem que ser único, né? Ele coloca que não é admissível administrar a um doente mais do que uma única e simples substância medicamentosa de cada vez. O Bach também começou assim, né? Olha só, de onde que o Bach trouxe aquela coisa de fazer, de colocar ele chamava de remédio, né? A gente chama de essência, cada essência que ele cocriava num vidrinho, ele ia dando, ele ia trabalhando aquele núcleo de sofrimento, à medida que aquela pessoa não precisasse mais daquela essência, ele trabalhava outra, porque ele estava o quê? Ele estava pesquisando, ele estava experimentando também aqueles medicamentos, um de cada vez, ele estava trazendo essa nova ciência. Então, ele não podia, de maneira nenhuma, misturar. Se ele misturasse, ele não saberia o que funcionou, né? E esse é o pensamento que muitos homeopatas têm hoje, em não aceitar a sinergia da alopatia, da homeopatia com
ou da alopatia, né, seja o que for, mas nós estamos falando aqui especificamente da homeopatia, muitos homeopatas não aceitam a sinergia de medicamentos homeopáticos com as essências de campos de consciência, né, com as fórmulas florais, entre aspas, que a gente chama, né. Por quê? Porque eles não sabem o que é que vai estar atuando. Eu que sei que sou homeopata e que também sou co-criadora de um sistema, eu sei exatamente em que nível que uma essência de campo de consciência está atuando e em que nível um medicamento homeopático está atuando. Isso também é através da minha experiência. Isso eu passo para os meus colegas homeopatas e a gente pode usar, trazendo aí nessa sinergia, uma potencialização muito grande dos resultados. Então, quando um homeopata descobre e começa a usar a sinergia, fazer essa sinergia, os resultados são muito maravilhosos. Mas é aqui, tá? É aqui que esses homeopatas se agarram para não querer misturar nada. Então, aqui é a nossa homenagem à homeopatia, né? Que também diz que não existem enfermidades, e sim enfermos. Chegamos ao nosso querido médico co-criador, né, dessa nossa terapia floral maravilhosa, Dr. Bach. Não vou falar da história dele, porque a gente já teve uma apresentação linda nesse final de semana, né, que foram trazidos conceitos, né, um curso sobre a terapia floral, e a gente vai ter mais uma palestra aí do Dr. Bach. Então, só para contextualizar, né, que ser que foi, um amor que ele tinha pela natureza, um poder gigante de aprendizado, de concentração, intuição, de sensibilidade. Ele se forma e ele se especializa em bacteriologia, imunologia, saúde pública, vai trabalhar durante a Primeira Guerra Mundial, né, responsável por 400 leitos de feridos de guerra no hospital universitário, e ali ele observa, né, de novo, a observação do cientista, né, que pacientes reagiam muito diferente, né, eles recebiam o mesmo tratamento, mas nem sempre aquele tratamento curava aquela enfermidade. Então, ele percebe, né, que o temperamento, que a índole do paciente tinha muita importância, talvez até mais importância do que sintomas que eles apresentavam no corpo físico, né? Então, ele experienciou isso. Então, antes dele se dedicar aos estudos dos remédios florais, ele produziu vacinas, e aí, nesse período aqui em 1917, ele é acometido de um mal incurável, né? Que ele foi operado de um câncer e os médicos deram a ele 3 meses de vida. E dentro desse contexto, ele estava, nas suas investigações, na sua pesquisa, ele tinha que terminar isso. Então, ele abandona esse hospital e ele vai para o seu laboratório, ele trabalha dia e noite e ele percebe que nesse envolvimento de amor e de propósito, ele se vê curado. E aí essa experiência leva à conclusão de que um interesse muito absorvente, um grande amor, como ele teve, né, um grande propósito por esse amor dessa nova ciência, essa nova medicina, qualquer propósito definido na vida são fatores decisivos para a saúde e para a felicidade do homem. E é onde ele fala tanto desse propósito, e o Hahnemann falava tanto de atingir os altos fins da existência, né? Então, ele vivencia a importância desse equilíbrio emocional na cura das enfermidades. Então, aqui ele, com a sua esposa, com a sua filhinha, né? Então, aqui no Hospital Homeopático em Londres, ele estuda a obra de Hahnemann, ele cria essas vacinas orais, ele cria 7 nosódios intestinais, e muito respeitado já aos 43 anos, por alopatas, por homeopatas de toda a Europa. Ele estava num êxito profissional muito grande, tanto como clínico, como pesquisador, e aí ele recebe esse chamado interior, ele abandona essas atividades, né, e parte para o campo, como eu já falei para vocês, depois daquele diagnóstico, para buscar novos remédios. E entre 1930 e 1934, ele descobre 38 remédios florais, sendo que são 36 florais, um da água pura, água de fonte, o outro de um broto de uma árvore, e mais o composto emergencial, o rescue, que a gente conhece, né? E ele escreve todos os fundamentos dessa nova medicina, volta para a civilização, verifica a eficácia desses medicamentos e compreende a ajuda que ele pode dar à humanidade. Então, em 1936, ele
no ano da morte dele, do desencarne dele, né, ele disse aos colaboradores: minha tarefa está cumprida, minha missão neste mundo está terminada. E poucas semanas depois, enquanto ele dormia, ele abandona definitivamente o seu corpo físico e retorna às dimensões imateriais da vida, cumprindo a sua missão, né? Então, ele coloca que esse é um legado extremamente importante, um livro pequeno, mas muito, muito precioso. Esse livro, Cura-te a Ti Mesmo, aliado aos 12 remédios, ele nos leva a uma compreensão muito profunda das causas das doenças, fornece chaves para a verdadeira cura interior, né? E Bach coloca aqui, salientar que esses remédios, eles podem ser usados concomitantemente a outros tratamentos e não provocam efeitos colaterais. Então, aqui a nossa gratidão, né, esse nosso mestre, professor maravilhoso, Dr. Bach, alguns pensamentos dele, né, a verdadeira causa da doença está na desconexão entre a alma e a personalidade. Quando vivemos distantes do nosso propósito de alma, adoecemos. As essências florais nos ajudam a restaurar essa conexão, despertando virtudes, trazendo clareza, paz interior e confiança no caminho. Não há verdadeira cura sem mudança de perspectiva, paz de alma e alegria interior. A saúde é o nosso patrimônio, nosso direito, é a completa união entre a alma, a mente e o corpo. Não lutes contra a tua doença, transforma-a. Não há erro que não traga uma lição preciosa. A causa real da doença está nos nossos erros, e remover o erro nos leva à cura. A missão do terapeuta é ajudar o paciente a reencontrar seu caminho de volta à alma. Então, aí a gente tem, né, então, a sinergia que eu coloco aqui, que eu proponho e eu pratico, né, na minha prática diária, com resultados maravilhosos. E eu trago aqui esse manual aqui, que é o manual da Abracampo, né, editado, produzido, né, e revisado, e publicado em 2023, e ele traz aqui que existem divergências óbvias, né, entre as essências de campos de consciência. Eu já mostrei para vocês ali dos 4 pilares, né, mesmo na filosofia, que tem uma raiz, uma base parecida, existem conceitos próprios das essências de campos de consciência, a forma de preparo é totalmente diferente, a forma de atuação também, muito embora atue em campos sutis, como a homeopatia, mas são campos mais sutis, e a natureza essencial dessas essências de campos de consciência também é diferente. Então, aqui nós temos a definição da Abracampo, também trazida no manual, que são preparados naturais, manufaturados, né, da forma tradicional, trazida pelo Dr. Bach, de forma artesanal, e ali eles vão trazer o padrão das manifestações das consciências, que são originárias da natureza, que são originárias do cosmos, de todos aqueles agentes, né, que estão ali na natureza e que nós podemos dispor de acordo com a nossa intencionalidade amorosa, né, para co-criar junto à natureza. E essas essências, quando elas entram em ressonância com o campo de consciência de todos os seres, né? E aí, todos mesmo, todos os seres vivos, aí vamos falar do animismo, né? De pessoas, de coletividades, de animais, de ambientes, plantas, ecossistemas, eles vão agir por ressonância, trazendo princípios que vão catalisar e ativar processos de transformação ou de transmutação da nossa consciência, despertando talentos e potenciais latentes, proporcionando a restauração da paz, o equilíbrio do ser humano e da sociedade. Então, eles expandem a nossa consciência, né? A nossa percepção das coisas, de maneira que refletem a expansão do nosso campo de consciência também. Então, a Abracampo coloca aqui algumas modalidades de essências de campos de consciência, e aí vocês vão perceber que a modalidade de essências florais não é uma das modalidades de todas as possíveis essências de campos de consciência, né? Então, por isso que a gente não usa mais essência floral, porque esse termo, ele é uma parte, ele não abrange mais o todo, ele não abrange mais essa ciência
nova que nós estamos trazendo, né? Então, essências minerais, animais, ambientais, cromáticas, sonoras, aromaterápicas e de estrelas cósmicas, astrológicas e vários outros fenômenos e realidades da Terra e do cosmos. Elas agem, então, como princípio catalisadores, como eu falei para vocês, trazendo a restauração da paz, da harmonia e equilíbrio do ser, e óbvio, não só daquele ser, né, de todo aquele ambiente que está ao redor desse ser. Não trazem nenhum princípio ativo químico, bioquímico ou farmacológico que possam ser identificados com qualquer tipo de análise de laboratório. Então, quando a gente faz sinergia entre homeopatia e essências de campos de consciência, em nenhuma das duas nós vamos ter nenhum princípio químico ativo, bioquímico, farmacológico, né? Mas com a homeopatia nós vamos ter o campo de consciência energético, né, atuando e ressonando no nosso campo de consciência energético, e por cascata, atuando em todos os nossos outros campos. E as essências de campos de consciência também, da mesma forma, mas elas iniciam num campo um pouco mais sutil, e podem até ressonar no nosso campo físico. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso adoecimento físico é simplesmente uma manifestação de algo que já está em desequilíbrio há muito tempo nos nossos campos mais sutis, né? Então, não são medicamentos homeopáticos, tem muita gente que confunde, que não sabe o que é essência de campo de consciência, né? Ou que seja essência floral, não são medicamentos fitoterápicos, não são alopáticos, e não substituem necessidade de utilização desses medicamentos, e nem dos cuidados médicos ou psicológicos. Então, aqui, a atuação por integração, né? Então, e por complementação também, né? Então, complementar e integrativa. Por isso é que está dentro das práticas complementares e integrativas. Então, podem atuar simultaneamente com todos eles, sem interferir na ação dos mesmos. Bach já dizia, Hahnemann já dizia, né? Porque não tem fármaco, mas tem princípio ativo sutil, mas não nenhum princípio material ou químico, e também não tem toxicidade. Por isso, pode ser usado para qualquer pessoa, em qualquer idade. Para crianças, mulheres grávidas, idosos, pessoas que estão em processos de doenças já muito avançados, né, e interagindo aí de forma a trazer uma potencialização desse mecanismo de promover o bem-estar, porque às vezes a gente não promove a cura, né, mesmo com a medicina alopática, e a gente não fala de cura em terapia floral, nós falamos de promoção de saúde, de melhora de bem-estar, né, dentro desse amplo espectro de atuação, né, sendo que essas essências são originárias de campos de consciência da natureza e de cosmos, e atuando nesse amplo espectro e sutil, nessa região de fenômenos da alma, da personalidade, e desses demais campos imateriais que a gente já estudou, que a gente estuda e até que a gente nem conhece, né, é que faz com que a gente possa trazer essa terapia para uma dimensão transdisciplinar, né? E aí eu coloco aqui numa outra cor, porque essa transdisciplinaridade que permite, né, essa sinergia com ampliação maravilhosa dos resultados terapêuticos, e que me motivou a trazer essa fala aqui para vocês, né, e mostrar esses caminhos convergentes para esse cuidado integral do ser, né, com diferenciação. E aqui, finalizando, então, a gente deixa a nossa homenagem a esses 4 seres maravilhosos, né, vitalistas, Hipócrates, Paracelso, Hahnemann e Bach, que tiveram a coragem, né, de desafiar o que era conhecido no tempo, que tiveram coragem de deixar os seus ternos, de deixar os seus consultórios, as suas casas, os seus ambientes fechados de atuação, e se abriram para quê? Se abriram para a natureza, né? Se despiram sem preconceito, com a mente aberta, com o espírito de cientista, né? E principalmente com amor no coração, com um propósito maior, né? Para trazer a cura, ou para trazer um alívio do sofrimento daqueles seres que eles observavam, ou que vinham até eles buscando um alívio das suas dores do corpo, dores da alma, dores
as mais diversas possíveis, né? Dores de perdas, dores de tudo que a gente pode imaginar de carência. Então, aqui, a nossa gratidão, e que nós possamos também, né, nesse nosso espírito cientista, deixar os nossos consultórios, deixar as nossas casas, os nossos ambientes fechados, e que a gente possa ir para a natureza, que a gente possa desenvolver esse olhar, essa percepção, né? Ampliar a nossa consciência de percepção, permitindo que os nossos campos de consciência possam se conectar aos campos de consciência da natureza e ao grande campo de consciência cósmico, e nesse religare, né, nessa união do nosso ser com o que é maior, com o que é divino, né, com o que é sagrado, para que a gente possa promover a nossa autocura, né, desenvolver o nosso propósito de alma e atingir os nossos altos fins da existência, né? Então, gratidão imensa a você que esteve conosco até agora, gratidão a você que ainda vai estar, e eu peço que vocês se abram para essa terapia maravilhosa, que vocês se permitam conhecer essa terapia, não só estudando, mas procurando um terapeuta floral mesmo, né, para vocês observarem como essa relação maravilhosa, né, de alma com alma mesmo. Não tem como não gostar e não tem como sair melhor. E, finalmente, se essas informações que eu trouxe para vocês aqui, né, tocaram o coração de vocês, permitiram essa expansão da consciência, que você seja um agente transformador de cura, da maneira que o seu coração determinar, né? Fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor. E compartilhando essa experiência, né? Dessa fala que a gente está trazendo aqui, desse setembro floral, desse mês inteiro, intenso, com várias palestras, com várias atividades, com várias interações aqui de conhecimentos e saberes, expandindo, né? Tudo aquilo que a gente tem para compartilhar. Compartilhe isso com as pessoas especiais e todas aquelas pessoas que vocês sentirem que o coração de vocês se conecte e entendam que possam ajudar. Deixem aí o like de vocês, façam os comentários, vão lá nas nossas redes sociais, né? Porque isso é muito importante para a gente saber o que vocês estão sentindo, o que vocês estão precisando, né? Quais são as dúvidas de vocês, que vocês conheçam o nosso trabalho, né? Aqui o Instagram da SP Flor, tem o YouTube da SP Flor, que vocês estão agora, né? Se inscrevam no canal, e aqui também os canais da Abracampo, e aqui os meus canais também, né, os contatos, tanto dos Florais de São Francisco, quanto Diálogos com a Terapia Floral, que é um diálogo aberto, e o canal Homeopatia Sem Fronteiras também, que a gente fala da homeopatia. Então, gratidão imensa a você que está aí com o coração aberto para receber, e eu tenho certeza que a gente está aqui, que é um diálogo. Muito embora eu esteja falando, eu sei que nós estamos dialogando, porque é um diálogo de alma. Então, um grande beijo florido no coração de vocês, uma gratidão gigante à SP Flor e toda a comunidade SP Flor. E nós vamos, então, aqui finalizar a nossa apresentação, e eu deixo um grande beijo, de novo florido no coração de vocês, espero que vocês estejam com a gente aí nesse mês todinho, acompanhem também, depois desse mês, o nosso trabalho, e que vocês venham com a gente para essa jornada e aumentar esse grande campo de consciência que é a terapia floral. Namastê, um grande beijo florido no coração de vocês.